Olá, pessoal. Eu sou o Carlos Bispo, da Academia Financeira, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre análise de demonstrativos contábeis financeiros, com ênfase no EBITDA. Eu gosto sempre do lema, da Academia Financeira, que é transformando profissionais comuns em extraordinários. Vamos lá. Dentro da análise de demonstrativos contábeis financeiros, existem alguns pontos de extrema importância que eu vou aqui comentar hoje com vocês, mas só para a gente começar, gosto muito dessa frase, Tudo que é importante em negócios ou pessoal tem implicação em decisões financeiras. Eu gosto muito de falar com meus alunos um ponto principal que é, dentro da contabilidade também, todos os fatos têm que ser registrados. Isso é a situação sine qua non, sabemos disso. E uma vez em sala de aula, um aluno me perguntou, poxa, professor, nem tudo que acontece na empresa é registrado dentro da contabilidade. O senhor falou que tudo é registrado. Eu falei, pois é, meu amigo. Se não é registrado, você pode ter certeza de uma coisa, é caixa 2, porque ele deveria ter sido registrado. Não existe nada que você não deva registrar na contabilidade. Tudo tem que passar pela contabilidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o balanço patrimonial e sobre a demonstração de resultado, só para a gente relembrar alguns pontos principais de ambos, e na sequência falar um pouco aí sobre o EBITDA. Bom, vamos lá. Aqui que interessa, na verdade, as demonstrações contábeis financeiras. Na verdade, é todos os stakeholders. E quando a gente fala de stakeholders, nós estamos falando, na verdade, sobre tudo que, de uma forma direta ou indireta, interage com a sua empresa. Então, nós estamos falando da sociedade, da política, dos recursos naturais, do clima, da demografia, da economia, de toda a legislação e tributo. Essa, então, não precisa nem falar, O tamanho dela é algo impressionante. Da educação, da cultura. E quando nós falamos de ambientes próximos, nós estamos falando diretamente dos clientes, concorrentes, tem que saber falar muito bem, ou seja, colocar essa comunicação de forma clara e objetiva. Estamos falando dos sindicatos, dos acionistas, do governo, das comunidades, dos fornecedores e de toda essa tecnologia que, querendo ou não, hoje é cada vez mais forte e cada vez mais decisora, principalmente em disrupção de negócio. Aí nós temos o quê? As entradas, que são os materiais, equipamentos, energia, pessoas, informações, o processamento, que é a empresa, e a saída, que é o objetivo final, que é a produção de bens, ou de serviços, ou de produtos. Então, esses stakeholders, de uma forma geral, quem são eles? Quando a gente fala dos sócios acionistas, o que eles procuram? Eles querem ver como que a empresa está, em comparação com os anos anteriores à concorrência. Eles querem garantir que a fonte de renda familiar está salva e segura. E quanto aos investidores, eles querem informações sobre a empresa que permitam comparação com outras, de modo que dê para escolher entre elas. Eles querem indicações de que os lucros serão maximizados e como serão feitos dessa forma. Quem empresta o dinheiro, o que eles querem saber? Quais são os indícios, de que a empresa será capaz de pagar os juros e as dívidas? Os bens da empresa, caso a dívida não seja paga e o negócio sofra um abalo, ou seja, você tem bem que você pode estar dando garantia para cobrir uma eventual dívida que não foi paga. Concorrentes, o que eles querem saber? Aumento de vendas, da parcela de mercado, do lucro líquido e da eficiência total da empresa. Informações sobre a estrutura de custos e operação da concorrência. E os gerentes e funcionários? Eles querem garantir, na verdade, que a empresa continue a operar com competitividade, números de final de ano que reflitam sua competência favoravelmente. E os clientes e fornecedores? A continuidade de fornecimento de negócios sem ruptura para o fluxo de bens e serviços. E a capacidade de a empresa pagar pelas mercadorias e entregá-las no prazo. E nosso amigo fisco, que na verdade ele é um dos sócios. O que ele quer saber? A contabilidade está sendo feita bem preparada, computada a demonstração dos resultados do exercício, obviamente, e o mais principal, o cálculo do imposto de forma adequada, as obrigações acessórias entregues dentro do prazo, e que tenha solidez nas contas quando comparadas às empresas similares, para que realmente, quando ele fizer essa comparabilidade, entenda que realmente a empresa está dentro dos padrões estabelecidos, principalmente nos critérios
de tributação. Então, só para lembrar, né, nosso amiguinho balanço patrimonial, e temos que ter ali a equivalência de ativo com somatório de passivo e patrimônio líquido. Lembrando que o nosso ativo está do lado esquerdo do balanço patrimonial e o nosso passivo e patrimônio líquido do lado direito. E quais são as contas, né, mais relevantes e o que significa cada conta dentro do balanço? Quando a gente fala do ativo, ele está dividido, então, entre circulante e não circulante. O não circulante entre realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. E no passivo nós temos também o circulante e não circulante. Aí o exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. Dentro do circulante, o que entra lá? São as contas que estão em constante movimento, sendo que sua conversão em dinheiro ou consumo ocorrerá em até 12 meses em um ciclo operacional, ou seja, o curto prazo. Não circulante, entra aqui tudo que for realizável a longo prazo. Então, os bens e direitos que se transformarão em dinheiro após 12 meses ou um ciclo operacional. E os investimentos, geralmente inclui compra de participação societária em outras empresas. Imobilizado, itens corpóreos de natureza permanente que serão utilizados para a manutenção da atividade operacional da empresa. E o intangível, itens não corpóreos destinados à manutenção da atividade básica da empresa. Lembrando que o intangível é exatamente aquilo que você não consegue palpar. Passivo, nós temos o circulante, que são as obrigações exigíveis, que serão liquidadas, então, em até 12 meses ou um ciclo operacional, ou seja, todo o pagamento de dívidas em curto prazo. O não circulante, que é o longo prazo, tá? Então, são as obrigações exigíveis que serão liquidadas com um prazo superior a 12 meses ou um ciclo operacional. E o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, né, aplicado na empresa, reservas também e ajuste de avaliação patrimonial. Quanto às receitas, né, normalmente elas decorrem da venda de bens ou prestação de serviços. As receitas são refletidas no balanço patrimonial através do aumento de um ativo, seja a entrada de dinheiro disponível, venda à vista, ou o aumento de direitos a receber, venda a prazo. E essa, pessoal, é exatamente uma das diferenças que se tem, principalmente no regime de caixa e competência. Né? Então, quando vem aquela pergunta, né, famigerada do empresário, ele fala assim, poxa, por que o meu DRE não bate com o meu fluxo de caixa? Um dos pontos fundamentais é porque você faz venda a prazo. Porque se você não fizesse a venda a prazo, você teria, logicamente, o dinheiro entrando em caixa ou bancos, né, ali a débito, e crédito de receita. Ora, quando você vende a prazo, nós estamos lá, então, creditando aquela receita e debitando contas a receber. Alguns dos exemplos, receita de bens e mercadorias, receita de serviços. E o que nós comentamos agora, né, a questão da diferença do a prazo e do à vista. Na receita eu tenho lá, quando eu vendo a prazo, eu vou estar, na verdade, debitando um duplicado a receber, um contas a receber, e quando for à vista, eu debito ali a conta caixa ou bancos. Despesa, quando for a prazo, então eu tenho ali um contas a pagar, um passivo, e quando for à vista, eu tenho ali os embolsos, né, tirando ali, creditando, né, caixa ou bancos também no ativo. Dentro do meu DRE, né, eu tenho ali um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em cada período, normalmente em 12 meses. Né? Então, lembrando que nós temos lá mês a mês o DRE, diferentemente do balanço que ele vai pegando o saldo ali acumulado. Né? Receita bruta, ele é o total bruto vendido no período, onde estão inclusas as deduções. As deduções são principalmente os impostos sobre vendas, as devoluções e os abatimentos. Tirando, então, todas essas deduções, nós chegamos na receita líquida. Quando nós temos, então, o custo do produto vendido, eu vou pegar essa receita líquida menos o meu CPV, vai me dar aqui, então, o lucro bruto. Esse, por sinal, que quando eu divido pela receita líquida, me dá a minha margem de contribuição. Algumas das denominações mais claras que nós temos hoje do CPV, né, ou CMV, ou CSP, é exatamente no que tange qual que é o modelo da empresa. Se for uma indústria, ela vai ser um CPV, se for uma empresa comercial, ela vai ser o CMV, e se for uma empresa de serviços, ela vai ser o CSP, que é o custo
dos serviços prestados. Então, o nosso lucro operacional é nada mais, nada menos que a diferença, né, que eu tenho aqui entre o lucro bruto e as despesas operacionais, que divide-se em despesas de vendas, né, despesa administrativa, e resultado financeiro aqui também, que está aqui abaixo do meu resultado operacional. Aí eu tenho o lucro antes do imposto de renda, então as despesas e receitas não relacionadas com o objetivo do negócio da empresa são classificadas como não operacionais, que não fazem parte da operação. E um grande exemplo disso é o ganho ou perda com a venda de um ativo permanente, né? Então eu vendi lá um carro da empresa. Se você não for uma concessionária ou uma agência de automóvel, ele não faz parte da operação da empresa. Então, do lucro operacional, eu retiro ali as despesas não operacionais, aumento quando houver as receitas não operacionais, e aí chego no valor do lucro antes do imposto de renda. O lucro depois do imposto de renda, né, é nada mais ou menos que o que você fez ali de provisão, né? Então, o lucro antes do imposto de renda, menos, né, a despesa que você teve de imposto de renda, vai te dar um lucro depois do imposto de renda. Aí, quando você tem doações e participações, é retirado desse valor do lucro do imposto de renda e te dá o lucro líquido. Obviamente, não havendo doação, contribuições e participações, automaticamente ele já é o lucro líquido da empresa. Então, aqui nós temos um quadrinho que é o básico hoje, né, do DRE, desde receita bruta até o lucro líquido, mas hoje eu vou me ater com vocês, né, com relação ao EBITDA. Então, só para explicar um pouco mais onde que entra o EBITDA aqui dentro do DRE, eu vou começar com vocês com algumas premissas básicas, para que a gente possa falar sobre esse tão comentado, né, índice que é utilizado principalmente pelas empresas multinacionais, com o objetivo, inclusive, de comparar a empresa com outras do mesmo setor no mundo, haja vista que ele é uma proxy, né, de fluxo de caixa, né, o EBITDA. Mas vamos lá, eu quero falar um pouco sobre essas premissas que nós temos dentro do EBITDA, e só lembrando, né, o que significa essa sopa de letrinhas. Então, em inglês, earnings before income tax, depreciation and amortization, ou seja, é o famoso lucro antes dos juros, das despesas, da depreciação e da amortização. Então, hoje, quando nós utilizamos aqui no Brasil para calcular o EBITDA, nós vamos comentar com vocês aqui quais são os pontos fundamentais para chegar nele, né? Na verdade, precisa fazer um cálculo, normalmente ele é próximo do valor do lucro operacional, mas ele não é o lucro operacional. Então, vamos lá. Como que a gente calcula de uma forma básica o EBITDA? Eu tenho que pegar esses valores, né, que estão no meu DRE e fazer os cálculos. Eu vou ler para vocês aqui o que nós temos hoje com relação a algumas premissas básicas e depois vamos fazer um exercício de forma rápida aqui para entender um pouco melhor como que ele funciona. Então vamos lá, falando um pouco de dívida líquida, né? O índice de dívida líquida é um índice de endividamento da empresa bastante utilizado por investidores. Ele oferece uma noção de quanto tempo a empresa levará para quitar suas dívidas, considerando que a dívida líquida ou EBITDA não sofre alterações. O indicador se dá em vezes, e quanto mais alto, maior o grau de endividamento da empresa. A conta é bastante simples. Basta pegar a dívida líquida e dividir pelo EBITDA. O resultado será em vezes, ou seja, se o resultado for 5, significa que o grau de endividamento da empresa é 5 vezes o valor do EBITDA. Os índices entre 4 e 5 vezes são muito altos e deve ser um sinal de alerta para a empresa. Agora, quando nós temos índices aí de 1 a 2 vezes, são considerados mais saudáveis. Mas então, o que é a dívida líquida, né? A dívida líquida é o volume de empréstimos e financiamentos e representa a quantidade de dinheiro que a empresa precisa obter para quitar o seu endividamento. Vamos ao exercício para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona tudo isso na prática. Eu peguei um exemplo aqui da empresa Arezzo, né, estando ali na Bolsa de Valores, baixando ali o consolidado, né, do DRE da empresa. Então, no DRE da empresa, a gente tem desde a receita operacional líquida,
para efeito aqui de cálculo, menos o CPV, te dando ali o lucro bruto. Do lucro bruto, né, foram tiradas todas as despesas operacionais, incluindo ali as comerciais, administrativas e gerais, resultado de equivalência patrimonial. Então, havendo resultado de equivalência patrimonial, que não é o caso aqui, se houvesse, o que teria? Teria investimento em outras empresas. Outras receitas de despesas operacionais líquidas, e aí você chega no lucro antes do resultado financeiro. Retirando aqui as despesas financeiras e somando as receitas financeiras e cambiais, nós chegamos no valor que é o valor do lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. Imposto de renda e contribuição social, nós temos aqui os valores de impostos, né, o corrente e o diferido. E aí nós temos o lucro líquido no valor de 112 mil. Aí vem a pergunta, né? Ok, onde que está o EBITDA aqui? Então, fiz questão de colocar aqui do lado para vocês, para ficar de uma forma mais clara e objetiva para o entendimento. Então, nós temos que calcular qual que é o EBITDA da empresa. E como que nós calculamos esse EBITDA? É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa fazer um build-up aqui, né? Vamos começar pelo lucro líquido, e do lucro líquido, nós vamos construindo o valor para chegar no EBITDA. Então, vamos lá. Eu pego aqui o valor do lucro líquido, né? Que é esse valor aqui de 112. Deixa eu só pegar aqui o pointer, que acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá, então. Então, nós temos aqui o lucro líquido, né, de 112, que é exatamente o valor do lucro líquido que veio do DRE. Nós vamos aqui, então, como a gente está fazendo, né, a conta aqui de trás para frente, né, que é o famoso build-up, nós temos, então, que somar os tributos. Por quê? Porque para chegar no lucro líquido, nós diminuímos os tributos. E lembrando que o EBITDA é antes dos impostos. Então, eu vou somar os tributos, que estão aqui no valor de 48.735, né, que é o somatório do corrente mais o diferido. Vou retirar aqui o valor de 13.417, que é o valor líquido das despesas financeiras, né? Então, eu tive o quê aqui, ó? Despesas financeiras de 14 e receita financeira de 25 mais 2, deu um resultado líquido de 13.417, que é positivo, então eu vou retirar ele daqui. Aí eu vou chegar no quê? No valor do EBIT, que é o Earnings Before Income Tax. Então, aqui eu estou tirando simplesmente só o valor aqui antes dos impostos, não estou, dos juros e dos impostos. Não estou incluindo ainda a depreciação e a amortização. Então, aqui eu tenho uma margem de 14,06% de EBIT. Como que eu chego nessa margem? Basicamente, pegando o valor aqui do EBIT de 148.070 no 2014 e dividindo pelo valor que eu tenho da receita operacional líquida, chegando no valor de 148.070, dando um percentual de 14,6%. Depreciação e amortização. Então, esse foi o número dado, que é a depreciação e amortização. Eu tenho que somar, ou seja, eu tenho que voltar ela para o resultado, a depreciação e amortização. Então, eu somo no meu EBIT mais a depreciação e amortização, me dando, então, um EBITDA dentro da Arezzo de 161.300, ou seja, 15,32%. Como que eu faço essa conta? Vou pegar o valor do EBITDA, que nada mais é do que o EBIT, né, somando aqui depreciação e amortização, e vou dividir esse valor pelo total da minha receita operacional líquida. Com isso, eu chego nos meus 15,32%, que é, como média de mercado, é um número muito bom de EBITDA. Está dado o recado para vocês, né, um exemplo de como funciona o EBITDA. Claro que no nosso curso a gente faz mais exercícios, tem muito mais para aprender, mas aqui é só um sinal para vocês entenderem como que é feito aí o cálculo do EBITDA. Então, gostaria de agradecer a todos vocês e deixar aqui, né, os nossos
os nossos canais que nós temos hoje na Academia Financeira. Dentro do Instagram, você pode acessar através do @academia financeira _oficial. Então, Instagram, @academia financeira _oficial, ou através do meu particular, que é o professor _Carlos _bispo. Dentro do Telegram, nós temos o Academia Financeira, que vocês podem receber informações lá diárias, periódicas, sobre tudo o que acontece na área financeira, contábil e tributária, governança, compliance, e tudo que está dentro do umbrella de finance. E nós temos também, dentro do Facebook, o Academia Financeira. Só entrar na Academia Financeira, vocês terão também todo o acesso que vocês preferirem. E, por último, e não menos importante, no YouTube também, o Academia Financeira Oficial. Aguardamos vocês por lá, estaremos à disposição no que puder ajudar, e conte com as nossas aulas para que cada vez mais possamos ajudar vocês a serem vencedores também. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço aí a todos.